Desde os tempos mais antigos, a humanidade olha para o céu com fascínio e curiosidade. Entre as manifestações mais impressionantes que ocorrem no cosmos, os eclipses sempre tiveram um lugar especial. Imagine um dia claro e, de repente, o Sol começa a desaparecer do céu, transformando o dia em escuridão por alguns minutos. Ou então, em uma noite comum, a lua cheia começa a ganhar um tom avermelhado, como se estivesse sendo consumido por sombras. Esses eventos sempre intrigaram e até assustaram povos antigos, que viam os eclipses como presságios divinos, ou sinais de mudanças drásticas. Mas, além do mistério e da beleza, os eclipses também tiveram um papel crucial no avanço da ciência. No passado, eles ajudaram astrônomos a entender melhor os movimentos celestes e até a comprovar teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade de Albert Einstein. Hoje, os eclipses continuam a ser estudados e admirados, tanto por cientistas quanto por entusiastas do espaço. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente acontece durante um eclipse, quais são os diferentes tipos, por que eles ocorrem e como podemos observá-los da melhor maneira possível. Além disso, veremos algumas curiosidades sobre como essas maravilhas celestes influenciaram a história da humanidade e como nos impacta até hoje. Para entender como eles ocorrem, é importante lembrar que temos 3 astros principais envolvidos nessas características: o Sol, a Terra e a Lua. Eles estão sempre em movimento e suas posições relacionadas mudam constantemente. No entanto, de tempos em tempos, eles se alinham de maneira específica, causando um eclipse. Os eclipses ocorrem devido à projeção de sombras no espaço. Quando um objeto bloqueado à luz de uma fonte, ele gera diferentes tipos de sombras. Dependendo de como essas sombras são projetadas, temos diferentes tipos de eclipses. Se a Lua projeta sua sombra na Terra, temos um eclipse solar. Se a Terra projetar sua sombra na Lua, ocorre um eclipse lunar. O eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar que chega até nós. Esse fenômeno pode transformar o dia em escuridão por alguns minutos, criando um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Mas para que isso ocorra, a Lua precisa estar na fase nova, ou seja, quando não conseguimos vê-la no céu noturno porque sua face iluminada está para o lado oposto da Terra. Quando isso acontece, a sombra da Lua é projetada na superfície da Terra, causando um eclipse solar. Isso é tão especial porque a Lua tem um tamanho aparentemente muito semelhante ao do Sol quando vista da Terra. Apesar do Sol ser cerca de 400 vezes maior do que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante, o que faz com que os dois pareçam ter o mesmo diâmetro no céu. Essa coincidência permite que a Lua cubra o Sol perfeitamente em alguns tipos de eclipses solares. Os eclipses solares não podem ser vistos de qualquer lugar do planeta. Como a sombra da Lua é relativamente pequena em comparação com o tamanho da Terra, apenas algumas regiões dentro da área sombreada conseguem ver o eclipse em sua totalidade. Em outros lugares, pode-se ver apenas um eclipse parcial, onde parte do Sol continua visível. Observar um eclipse solar exige muito cuidado. Olhar diretamente para o Sol, mesmo que esteja parcialmente coberto, pode causar danos permanentes à visão. Por isso, é essencial usar óculos de proteção específicos para eclipses ou projetar a imagem do Sol em uma superfície usando métodos indiretos, como um pinhole ou telescópios com filtros protetores. Agora que entendemos o que é um eclipse solar, vamos explorar os diferentes tipos dessas características. Eclipse solar total. Este é o tipo mais impressionante de eclipse solar. Ele ocorre quando a Lua cobre completamente o Sol, deixando apenas uma coroa solar visível, um anel brilhante ao redor da Lua. Durante todo o mundo, o dia se transforma em uma noite momentânea, as temperaturas podem cair e as estrelas e planetas se tornam visíveis no céu. Esse fenômeno só pode ser visto de uma região específica da Terra, dentro da chamada faixa de comunidade, que é a área onde a sombra da Lua atinge diretamente o solo. Em média, a duração total é entre 2 e 7 minutos, dependendo das distâncias relativas entre a Lua e a Terra. Eclipse solar parcial. Ocorre quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Esse tipo de eclipse pode ser visto em uma área muito maior do planeta, mas não tem o mesmo efeito dramático de um eclipse total.
Ainda assim, o céu pode escurecer um pouco, e sombras visíveis podem ser observadas no solo. Quanto maior for a percentagem do Sol coberto pela Lua, mais escuro o ambiente fica. No entanto, em um eclipse parcial, a coroa solar não é visível como no eclipse total. Eclipse solar anular. Esse tipo de eclipse acontece quando a Lua está alinhada com o Sol, mas está em um ponto de sua órbita mais distante da Terra. Como resultado, ela parece menor do que o Sol, e não consegue cobri-lo completamente. Isso cria um anel brilhante ao redor da Lua, conhecido como Anel de Fogo. O eclipse anular pode ser tão impressionante quanto o total, mas não causa a escuridão completa do dia, pois parte da luz solar ainda atravessa as bordas da Lua. Agora, diferente do eclipse solar, o eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a Lua. Isso significa que, ao invés de a Lua bloquear a luz do Sol, como acontece no eclipse solar, é a própria Terra que impede que a luz do Sol atinja a Lua. Esse fenômeno só pode acontecer durante a lua cheia, pois é o momento em que a Lua está completamente iluminada pelo Sol e do lado oposto da Terra. No entanto, nem toda lua cheia gera um eclipse lunar, porque a órbita da Lua é levemente inclinada em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Isso faz com que, na maioria das vezes, a Lua passe acima ou abaixo da sombra da Terra, sem ser encoberta. Os eclipses lunares podem ser vistos de qualquer lugar do mundo, onde a Lua esteja acima do horizonte no momento do evento. Isso os torna muito mais simples de serem observados do que os eclipses solares, que são visíveis apenas em locais específicos do planeta. Outra vantagem do eclipse lunar é que ele não apresenta riscos à visão, ao contrário do eclipse solar. Você pode observar um eclipse lunar a olho nu, com binóculos ou telescópios sem necessidade de filtros especiais. Assim como os eclipses solares, os eclipses lunares podem ocorrer de diferentes maneiras, dependendo do alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Os principais tipos são eclipse lunar total. O eclipse total acontece quando a Lua entra completamente na sombra da Terra, chamada umbra. Durante esse evento, a Lua não desaparece completamente, mas adquire uma tonalidade avermelhada. Esse efeito ocorre porque a luz do Sol, ao atravessar a atmosfera terrestre, sofre refração e dispersão. As cores azul e violeta são espalhadas, enquanto os tons vermelhos e alaranjados são desviados em direção à Lua, iluminando-a de forma indireta. Esse fenômeno é chamado de dispersão de Rayleigh, o mesmo que faz o céu parecer azul durante o dia. Por isso, os eclipses lunares totais também são conhecidos como lua de sangue. A intensidade do cor vermelho pode variar dependendo da quantidade de poeira e partículas na atmosfera terrestre no momento do eclipse. O eclipse lunar parcial. Nesse caso, apenas uma parte da Lua entra na sombra da Terra, o restante continua iluminado pelo Sol, criando um contraste entre a parte escura e a parte ainda brilhante. O eclipse parcial pode ser visualmente interessante, pois é possível ver a sombra da Terra avançando lentamente sobre a Lua, criando um efeito de mordida em sua superfície. Eclipse lunar penumbral. Esse é o tipo mais sutil e menos transparente do eclipse lunar. Ele ocorre quando a Lua passa apenas pela penumbra da Terra, que é uma região de sombra menos densa. Diferente dos eclipses totais e parciais, o eclipse penumbral não causa um escurecimento drástico da Lua. Em vez disso, a Lua pode parecer um pouco mais escura ou com um tom acinzentado, mas sem um corte evidente em sua superfície. Muitas vezes, esse tipo de eclipse passa despercebido por observadores casuais. Os cientistas analisaram que a Lua está se afastando da Terra, e os eclipses vão acabar. A Lua se afasta da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso significa que em um futuro distante, daqui a milhões de anos, ela será longe o suficiente para não cobrir completamente o Sol durante um eclipse, tornando os eclipses totais impossíveis. E agora que você sabe tudo sobre os eclipses, que tal se preparar para assistir ao próximo? Afinal, presenciar um eclipse, seja solar ou lunar, é sempre uma experiência inesquecível. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!